Pra todo mundo a vida é difícil, mas pra Adriana, de Quem Ama Cuida, tá muito mais difícil que o normal. Na verdade, tá ultrapassando o péssimo. Bora falar sobre esse sofrimento incessante que nunca acaba da nossa protagonista na primeira fase da novela e sobre as críticas em relação a isso também. Porque tem uma galera incomodada e a gente vai comentar e avaliar se essas críticas fazem sentido ou não. Oi, eu sou o José e esse é o Caras e Cenas, o canal em que a gente fala de novela, de TV, de cinema e de tudo mais que vocês quiserem. Bom, gente, a primeira fase de Quem Ama Cuida tá gerando aí alguns comentários, tá dividindo algumas opiniões, principalmente por causa da quantidade de sofrimento envolvendo a protagonista. Na última novela, né, que era Três Graças, a galera já tava meio assustada, porque a gente saiu de Vale Tudo, que sim, a Raquel sofria mais ou menos, sofria um pouquinho, mas tinha vários momentos de alegria também, embora a vida dela também tivesse bem caótica, só que a Gerluce sofria muito mais, né, a vida da Gerluce era um completo caos, porém a Gerluce vivia um grande amor, ela tinha momentos ali de felicidade com o Paulinho, que era aquele alívio, não é mesmo? Só que aí a gente foi sendo gradativo, as coisas foram aumentando e piorando, quando a gente chega no sentido assim, de protagonista, de histórias de novela. Porque aí quando a gente chega em Quem Ama Cuida, a gente tem uma mocinha que assim, gente, sendo bem sincera, é uma mocinha raiz. Aquela mocinha que ela não tem um momento de paz, ela não tem nem como viver um grande amor. Porque ela só sofre, 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 sofre. É aquele meme, né? Vai piorar, piorar, piorar e nunca melhora. No caso da Adriana tá mais ou menos assim, porque ela não tem momento de paz, ela não vive um grande amor, ela não tem um alívio na novela. Cada capítulo é um sofrimento pior que o outro e a primeira fase vai ser bem longa, tá? Ao que tudo indica, a primeira fase provavelmente, se não houver alterações no momento que eu estou gravando esse vídeo, vai acabar ali por volta do capítulo 50, 51 e a segunda fase vai se iniciar a partir disso. Só que o pessoal não tá gostando muito não, tá? Muita gente tá criticando porque se sentem incomodados e desconfortáveis em assistir uma novela em que a mocinha só sofre. Só que, gente, esse tipo de opinião, no meu ponto de vista, não faz muito sentido, porque mocinha raiz geralmente sofre mesmo, tá? Principalmente quando a gente pega novelas mexicanas. Muitas das novelas brasileiras, às vezes, se inspiram em histórias mexicanas também. E, muito provavelmente, o que o Valcir e a Cláudia Souto querem trazer pra essa novela é um sofrimento excessivo pra protagonista, pra que quando ela voltar buscando vingança, tudo faça sentido e que a gente se sinta muito mais envolvido com a narrativa da Adriana e muito mais impactado com a vingança dela. Então, eu não acho que faz sentido, eu acho que a gente tem que se sentir incomodado mesmo, porque o sofrimento da mocinha é pra ser forte, é pra ser ruim, sabe? Desconfortável, pra gente assistir aquilo e falar assim, meu Deus, que ódio de todo mundo que tá fazendo mal pra ela. Porque a gente sentir esse ódio junto com todo mundo lá envolvido na história da novela, vai ser prazeroso quando chegar o momento da vitória da protagonista. Então, assim, eu também tenho uma impressão, isso já é uma teoria da minha cabeça, voz da minha cabeça, que normalmente as pessoas que estão criticando isso, não estão tão acostumados a assistir novela. Porque, gente, se a gente pegar as novelas antigas, novelas aí, a velha guarda das novelas, gente, o protagonista sofria muito, mas muito mesmo, tá? Era o último capítulo, só que ela era realmente feliz. E acontecia situações do tipo, a mocinha, às vezes terminava ali com o par romântico dela por causa de alguma armação e ela só voltava com o par romântico dela no final da novela. Isso acontecia muito, isso era super uma realidade novelística, né? Quando a gente pega Maria do Bairro, por exemplo, aquela mulher, gente, ela não tem um momento de paz. Tudo bem que aqui a gente tá focando em novelas brasileiras, Quem Ama Cuida é uma novela brasileira, mas é isso que a gente quer acompanhar, essa trajetória sofrida da mocinha que depois ela vai ter sua grande vitória. Marimar também foi assim, gente. A Marimar, ela sofreu horrores durante toda a primeira parte ali, a primeira fase da novela. E quando ela volta buscando vingança, que inclusive eu acho a história de Marimar muito engraçada, porque ela não muda absolutamente nada. Mas na segunda fase, quando ela volta pra buscar vingança, ninguém reconhece ela. A gente fica torcendo pra dar tudo muito certo. Inclusive, assim, a gente fica torcendo pro par romântico dela se dar muito mal, porque
ele que foi o principal responsável por todo o sofrimento dela. Um dos principais responsáveis, né? Quem já assistiu Marimar vai entender. Mas enfim, esse vídeo não é pra falar de novelas mexicanas, nem Maria do Bairro, nem Marimar e etc. É pra falar de Quem Ama Cuida. Então, gente, eu acho que essa primeira fase gigantesca de muito sofrimento da Adriana vai ser importante pra gerar muito mais emoção, muito mais drama e muito mais envolvimento do público com a novela na segunda fase, que eu já estou ansiosíssimo. E eu sei que muita gente tá ansioso também. Uma coisa que eu falei lá no meu perfil, na outra rede, é que essa primeira fase tá um pouco mais longa, justamente por causa da Copa do Mundo. Não era pra ser assim, tá? Não era pra ser assim. Provavelmente não era, porque eu não tô dentro da Globo, eu não sei como que funciona. Mas, se a gente pegar, por exemplo, o Outro Lado do Paraíso, que a primeira fase foi até o capítulo 30, mais ou menos, porque eles anteciparam também pra ter logo a grande virada, provavelmente com Quem Ama Cuida poderia ser assim, mas por causa da Copa do Mundo, eles estão estendendo e a novela tá ficando um pouquinho arrastada. Mas, ser bem sincero com vocês, até a novela estando arrastada, eu tô achando muito bom, sabe? Todos os capítulos estão me envolvendo muito. O capítulo do julgamento, gente, que só teve isso, só focou no julgamento, cara, foi muito bom. Foi muito bom. O Clebinho, que até então era um personagem que eu não tava gostando, que tava me dando muito ranço, no capítulo do julgamento, pra mim, ele se transformou, sabe? Ele ganhou a minha simpatia e eu espero que ele não seja comprado pelo Ademir nos próximos acontecimentos, porque ele é meio caráter duvidoso, né? Já deu pra perceber, no caso o Clebinho, mas ele ganhou muito a minha simpatia defendendo a Adriana com unhas e dentes. E ser bem sincero, ele provou ser até melhor que o Pedro, tá? Porque o Pedro, meu Deus do céu, em argumentação ele tava me estressando. Vamos lá. Agora trazendo algumas críticas no meu ponto de vista. O Ademir, eu não consegui entender ainda muito bem o nível de amizade que o Ademir tinha com o Arthur. Eu acho que isso poderia ter sido melhor desenvolvido na novela. Por quê? Ele facilmente se deixou envolver pela Pilar. Ele preferiu comprar uma briga com o filho dele do que comprar uma briga com os Brandão, né, que ele sabia que não gostavam do Arthur. Então, que tipo de amigo é esse? Porque provavelmente eles eram muito amigos, muito próximos, já que o Arthur era padrinho do filho do Ademir. Então, para você chamar alguém para ser padrinho do seu filho, convidar alguém para isso, você tem que ter um carinho gigantesco pela pessoa, uma consideração absurda. Então, essa amizade deve que era muito forte, muito profunda. Só que isso nunca foi mostrado, isso nunca foi tão bem contextualizado na novela. Só que aí a gente chega nessa parte em que o Ademir se transforma pra ajudar a Pilar e ele prefere comprar uma briga com o próprio filho, sabe? Criar essa rivalidade com o próprio filho, mesmo o filho dele pedindo pra ele abrir mão do caso pra ajudar a Adriana, considerando que o Ademir sabia que a Adriana era importante pro Arthur, do que assim... Vocês estão entendendo? Assim, na minha cabeça, não entra na minha cabeça ele prefere ficar contra o filho do que ficar contra a Pilar. Considerando que ele ficar a favor do filho, claramente seria muito melhor pro Arthur. O Arthur ficaria feliz de ver que o Ademir está do lado do filho, não do lado da irmã que tentou interditar ele. Então, assim, que tipo de amizade era essa? Eu acho que a novela poderia explicar isso melhor. Será que o Ademir também não era interesseiro e essa amizade foi tudo planejada desde o início? Porque aí, se trouxesse esse contexto, pra gente ia fazer mais sentido. Porque ele se deixou muito facilmente envolver pela Pilar e pelos irmãos do Arthur. Poxa, ele era amigo do Arthur e ele preferiu ficar do lado dos interesseiros, né? Do pessoal que tentou acabar com o Arthur do que do próprio filho, sabe? Entende? Isso aí realmente ficou um pouco complexo na minha cabeça. Eu queria que trouxesse um pouco mais de contexto. Mas, gente, de verdade, eu acho que essa primeira fase tá muito boa até o momento da gravação desse vídeo. E eu espero que a segunda fase consiga ser melhor. Eu não tô achando ruim o sofrimento da nossa mocinha, pelo contrário. Isso é coisa de novela raiz mesmo. A mocinha tem que sofrer bastante pra ela ter o triunfo digno depois. Mas é isso, não esqueçam de seguir o canal, comentar, ativar os sininhos e indicar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, gente. Os próximos conteúdos vai estar eu e o Cocuzane aqui pra poder falarmos mais de novela com vocês. E até o próximo vídeo.